Oi, gente. Bom, vamos fazer nossa aula de geometria dessa semana, seguindo aí o nosso conteúdo, seguindo nossa programação. Hoje nós vamos continuar falando sobre quadriláteros. E hoje nós vamos aí no módulo verde, página 35, falar sobre trapézio. Então nós falamos sobre paralelogramos, retângulos, quadrados, losangos e hoje vamos falar sobre trapézios. Um trapézio é um quadrilátero, uma figura de 4 lados, que possui 2 lados paralelos, o lado de cima e o lado de baixo, normalmente. E esses lados paralelos são chamados de bases. Então eu tenho aqui a base maior, né, pelo tamanho, e essa aqui de cima seria a base menor. É o nome, menor. O nome que se dá aí às duas bases, aos 2 lados paralelos de um trapézio. E ele possui 2 outros lados que podem ou não ser verticais ou inclinados, aí vai depender do tipo. Esses lados podem ter o mesmo tamanho ou podem não ter o mesmo tamanho também, vai depender da classificação dele aí. Mas para ser trapézio, ele precisa ter 2 lados paralelos, a base maior e a base menor. E aqui na vertical eu tenho a altura do meu trapézio. Lembrando que a altura sempre é medida na vertical, nunca de forma inclinada, correto? Então a altura sempre vai ser vertical. Então eu tenho aqui os 4 lados do meu trapézio. E aí tem uma relação muito importante. Ele possui aqui 4 ângulos internos, né? O ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. Em qualquer trapézio, os 2 ângulos aqui, ó, correspondentes à mesma base, como é que está falando aqui, né, o termo? Não tem aqui se considerarmos as bases paralelas com os lados não paralelos, né? Ou seja, o ângulo de baixo com o ângulo de cima, para ficar numa linguagem mais simples, eles sempre vão ser suplementares, eles sempre vão formar um ângulo de 180 graus. Então, se você somar o ângulo A com o ângulo D, mais ângulo D, isso vai ser igual a 180 graus. O ângulo B mais o ângulo C, ângulo B mais o ângulo C, também vai ser igual a 180 graus. Isso é uma verdade para qualquer trapézio, independente da classificação deles. E falando em classificação, eu já deixei aqui do lado a classificação dos trapézios. Eles podem ser classificados em isósceles, que são trapézios que possuem 2 lados não paralelos iguais. Então eu tenho aqui, olha, a base maior e a base menor. E os lados não paralelos, ou seja, os lados inclinados, neste caso aqui, eles são iguais. Esse lado é igual a esse. Então eles vão possuir o mesmo tamanho, a mesma medida. Quando isso acontecer, a gente chama esse trapézio aqui de trapézio isósceles. Então, esse aqui é um trapézio isósceles. Quando o trapézio possui a base maior, a base menor e uma das laterais na vertical, perpendicular às bases, formando ângulos de 90 graus, a gente chama o trapézio de trapézio retângulo. Então, o trapézio retângulo é aquele que possui 2 ângulos retos. Aqui vai ser inclinado, mas lá vai ser na vertical. E aqui a gente pode ter um trapézio com 2 bases e os 2 lados não paralelos diferentes, um maior do que o outro, um mais inclinado, outro menos inclinado, de forma que um não esteja na vertical. Quando isso aqui acontece, a gente chama o trapézio de escaleno. Então, o trapézio isósceles possui 2 lados iguais, do mesmo tamanho aqui. O trapézio retângulo é aquele que tem 2 ângulos retos, vertical e horizontal. E o escaleno é aquele que tem os 2 lados não paralelos, diferentes um do outro. E aí, consequentemente, os ângulos também serão diferentes. Correto? Falando aqui sobre propriedades do trapézio isósceles. Virando a folha aí, né? Aliás, não. Posso virar a folha.
Eu tenho aqui 4 ângulos. Este ângulo e este ângulo. Este e esse. Em um trapézio isósceles, os ângulos das mesmas bases serão congruentes. Então, como eu tenho uma base aqui, outra base aqui em cima, e esses dois lados são iguais, eles vão possuir a mesma inclinação. Então, esse ângulo formado aqui, ó, o ângulo B, ele é igual ao ângulo A. E o ângulo C é igual ao ângulo D. Aquela questão de somar e dar 180 continua valendo, tá? E aqui é uma propriedade a mais no trapézio isósceles. O ângulo A é igual ao ângulo B. E o ângulo C é igual ao ângulo D. Isso aqui, essa propriedade aqui, só vale para o trapézio isósceles, tá? Para os outros não vai ser uma verdade, não. Só para o trapézio isósceles que isso é verdade. Não, agora eu vou precisar apagar aqui para fazer outro desenho, porque senão vou embolar tudo aqui nesse trapézio. Então, falando aqui ainda sobre trapézio isósceles, tá? Seguindo nas propriedades, desenhei aqui, né, o trapézio isósceles e tracei as duas diagonais. Como esse trapézio possui lados não paralelos congruentes, essas duas diagonais vão ter o mesmo tamanho. Então, A, B, C e D. Então, eu posso dizer que AC é igual, tem o mesmo tamanho que BD. As duas diagonais têm o mesmo tamanho. Elas se encontram aqui nesse ponto, que a gente chama de ponto, não vou chamar de ponto P, né, igual está aí na apostila mesmo, que vai ser ali a altura onde ela vai se dividir, onde ela vai dividir aí essas duas diagonais. É o meio? Deixa eu conferir aqui. Não é o meio. Então, não, AP não é igual a PC, não, tá? Essas diagonais não se dividem ao meio, não. Mas, a gente pode dizer que PC é igual a PD, obviamente, e PB é igual a PA, porque AC é igual a BD, correto? Então, diagonais do trapézio isósceles têm o mesmo tamanho e se dividem aqui. Então, eu posso dizer que esse pedacinho é igual a esse e esse é igual a esse aqui. Deixa eu apagar de novo para a gente falar sobre base média. E aqui vamos falar sobre a base média de um trapézio. Trapézio quadrilátero que possui base maior, vou até escrever aqui, base maior e a base menor. Toda hora eu quero escrever junto. Menor. O que é a base média? A base média é um segmento que divide os lados inclinados ao meio. Então, aqui eu tenho esse lado AD. Eu marquei esse ponto M, que fica no meio. Então, ele divide aqui em AM e MD, que são iguais. E eu tenho aqui o lado BC, marquei o ponto N, que está no meio, dividindo em BN e CN, que também são iguais. Essa reta vermelha que eu tracei aqui, a gente chama de base média. Base média. Por quê? Porque ela fica na metade da lateral aqui, da altura, né, pode-se dizer, do meu trapézio. Então, seria a base média. Como é que eu faço para calcular essa base média? Que no caso aqui é de M até N. A fórmula é a seguinte: N, o segmento MN, é igual a base maior, AB, mais a base menor, que é CD, dividido por 2. Então, quando vocês quiserem calcular a base média de um trapézio, qualquer que seja ele, é só vocês fazerem isso aqui. Base maior mais base menor dividido por 2. Só, não tem segredo, não tem mistério. Beleza? Deixa eu só fazer um outro acréscimo aqui no nosso desenho para falar de um último tópico.
Então, tracei aqui, olha, as duas diagonais para a gente poder falar de uma outra coisa, que é a mediana de Euler. Então, aproveitei o mesmo desenho, tá? Ó, A, B, C, D, M e N. Apenas tracei as duas diagonais e marquei aqui, ó, o ponto P e o ponto Q, que é o ponto onde a base média se encontra com as diagonais. Esse pedacinho aqui, olha, de P até Q, esse pedacinho de reta aqui no meio, ele é chamado de mediana de Euler. Euler foi um matemático estudioso aí do passado que ficou famoso e isso aqui foi o fruto de um dos estudos deles. Para você calcular essa mediana de Euler, para você calcular ela, que aqui no meu desenho está sendo identificada por PQ, você vai fazer a semidiferença das duas bases. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a base maior, AB, menos a base menor, que é CD, e dividir por 2. Então, é base maior menos base menor dividido por 2, para você encontrar a mediana de Euler. Base média, você soma tudo e divide por 2. Mediana de Euler, você subtrai e divide por 2. Aí você vai encontrar só esse pedacinho aqui do meio. Correto? Então agora vamos partir para a parte prática, né? Vamos partir para os exercícios. Deixa eu apagar aqui porque eu vou precisar fazer desenho para exercício também. Peguei 2 exercícios aqui do módulo verde, estão lá na página 53. A gente vai fazer o 70, depois a gente vai fazer o 73. O número 70, lá da página 53, fala assim: no trapézio isósceles da figura, BD é a bissetriz do ângulo D e é perpendicular a BC, o ângulo X médio. Então, esse trapézio, laranjinha aqui, é isósceles. O que isso significa? Que esse lado é igual a esse, AD é igual a BC. Falou que essa reta em vermelho aqui, ela é a bissetriz deste ângulo aqui, ó. Bissetriz, reta que divide um ângulo ao meio. Falou que ela forma ângulo de 90 graus com essa e quer saber esse ângulo X aqui. Como esse trapézio aqui é um trapézio isósceles, eu sei que esse ângulo aqui, ó, C, é exatamente igual a esse ângulo de cá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse ângulo aqui de 2y, para ficar melhor para a gente. Então, este de cá também vale 2y. Como ele está sendo dividido ao meio, é y e y, né? Cada pedaço desse. Eu vou olhar para esse triângulo de baixo aqui, ó. O triângulo DBC. Soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180. Esse ângulo vale 2y, esse aqui vale 90 e esse aqui, a parte de baixo, né, vale y. Então, eu posso dizer que 2y mais 90 é igual a 180. 2y mais 1y, 3y. Mais 90 igual a 180. 3y é igual a 180 menos 90, né? Porque troca de lado, subtraindo. 3y igual a 90. Y, então, é igual a 90 dividido por 3, que é igual a 30. Então, beleza. Eu descobri que aqui... Agora eu já posso apagar esse rabiscado que eu fiz aqui, né? Se o ângulo vale 2y e y vale 30, eu acabei de descobrir que aqui a gente tem 60 graus. Aqui eu tenho 30 e aqui eu tenho 30 também. Já descobri isso? Eu já sei também, gente, que... Um minuto, cadê meu pincel vermelho? Como esse trapézio é isósceles, este ângulo aqui, ó, o ângulo A, é igual ao ângulo B. O ângulo B todo, se você considerar ele todo, o que é? 90 e um pedaço que chama x.
Então eu posso dizer que esse ângulo A aqui é 90 graus mais x, porque isso é igual a isso. Agora é só eu resolver aqui, ó, no triângulo de cima. 3 ângulos iguais a 180. Então eu tenho x aqui no cantinho, mais 90 mais x, mais 30, que é igual a 180. X mais x, 2x, que é igual a 180, menos 90 mais 30, 120. Troca de lado, fica negativo. 2x é igual a 180 menos 120, 60. X é igual a 60 dividido por 2. X é igual a 30 graus. Então, o ângulo a ser descoberto aí, o ângulo x, vale 30 graus, ou seja, é a letra A aí do nosso letra A? É a letra A do nosso exercício, correto? X igual a 30. Vamos para o 73 agora? O 73, ele fala o seguinte, deixa eu pegar meu pincel laranja aqui para levar ele. No trapézio abaixo, MN, que une os pontos médios das diagonais, e a base AB, tem 7 centímetros de comprimento. Então aqui, ó, MN, de M até N, tem 7 centímetros de comprimento. E a base AB também, porque são iguais aqui. Ó. MN é igual a AB. No meu desenho ficou fora de escala, tá? Mas na apostila tá bonitinho. O comprimento da base DC vou chamar de X. Então, falou que ali em cima vale 7, que MN vale 7 também, e que aqui embaixo vale X. Esse segmento MN aqui, ó, é a mediana de Euler. Então, eu vou usar a fórmula da mediana de Euler. Qual que é? Ó? MN é igual a base maior, que é CD, menos a base menor, que é AB, dividido por 2. Fórmula da mediana de Euler. A mediana de Euler vale 7. A base maior é o que eu quero saber, é x. Menos a base menor, falou que vale 7 também. Sobre 2. Então, multiplicou aqui, eu tenho ali x menos 7 é igual a 7 vezes 2, 14. X é igual a 14, o 7 troca de lado, fica positivo. X é igual a 21 centímetros. Então, a base maior vale 21 centímetros. Isso aí seria a letra D do exercício, correto? Então, fiz 2 questões aqui sobre trapézio, aplicações, e vou deixar as demais questões aí para vocês tentarem fazer. Vocês vão fazer, então, na página 53, já vou deixar aqui, ó, na página 53 mesmo, vocês vão fazer os números, que eu não fiz, né, obviamente, que começa no 69 e vai até o 75. De 69 a 75, lembrando que o 70 e o 73 já estão resolvidos aqui, né? Então vocês vão fazer os demais, beleza? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, gente. Até semana que vem.